começar. Vamos? Pode ser chegar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Hoje vamos falar sobre o mito do dinheiro para mulheres, mulheres e finanças, um assunto pouco falado no universo feminino, mas extremamente necessário, principalmente quando a gente fala sobre a realidade financeira das mulheres e sobre a transição financeira que a maioria passa depois que é mãe, né? Muda a realidade um pouco das mulheres quando a gente conversa nesse universo. E para isso a gente trouxe uma especialista no assunto. Michele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou deixar ela se apresentar, que ela se apresenta melhor do que eu. É um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto que é um mito, assim, né? As pessoas não gostam de falar, é um tabu, na verdade. Eu sou Michele Almendro, eu sou mãe, tenho 2 pequenas, a Helena, que tem 4 anos, e a Sofia, que tem 2 aninhos. Carioca. Na verdade, eu sou macaense mesmo. Mentira, nascida em Macaé, não sabia. Nascida em Macaé mesmo. Nossa, Já errada. Difícil de achar. E eu sou de formação engenheira, fiquei 10 anos no mercado de engenharia. Trabalhei offshore, embarquei, vivi todo esse lado, né, que Macaé tem de cidade do petróleo. E em 2018, quando eu fui mãe, alguma coisa começou a me incomodar. E aquilo começou a me incomodar. E foi ali que eu tomei uma decisão de sair do mercado offshore, sair desse ramo e empreender. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer. E aí vem toda a questão do dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com alguma coisa só pelo dinheiro. É uma realidade, e que é uma realidade que muitas vezes a gente também não quer assumir. Então, foi assim que eu entrei nesse universo. E estou trabalhando desde então como especialista, me especializando em finanças e muito foco também em investimento, que também é outro tabu, né? Investir é cassino, não é cassino, é loteria, não é... E desde então já foram mais de 500 mulheres que eu venho ajudando com cursos, com mentoria, famílias. Você é uma consultora financeira. Sou consultora financeira. E muito essa área você pode aprender assim de forma autônoma? Tem cursos, a gente faz curso, faz especialização. Claro que você pode também estudar de forma autônoma. Mas eu, por exemplo, eu fiz vários cursos com Roberto Navarro, dentro da XP mesmo, né? Hoje eu sou uma consultora também. Tem um ensino formal, então, da né? XP, você é consultora? Sim. A gente veio no carro falando disso. Não, na verdade, a gente ficou até com medo do episódio, porque vão falar de dinheiro. Aí todo mundo, não sei nada. Engraçado isso, né? E a gente tava falando um pouco do... E é tabu, né? Que você já falou que é tabu. Porque, assim, eu fico brincando, eu falo, cara, se meu marido hoje em dia ele falecer, eu não sei nem a senha de nada, eu não sei. Lá em casa é totalmente atribuído, o financeiro é totalmente atribuído ao meu marido. Por mais que eu seja médica, por mais que eu trabalhe, ganhe meu dinheiro, sou independente, né? A questão de juntar o dinheiro... A gestão do dinheiro, né? A gestão do dinheiro, exatamente, é totalmente assim, ele resolve, ele sabe, ele dá conta, ele é engenheiro também, engenheiro eles costumam ser mais organizados que médico é uma vagabundice danada para dinheiro. Então, assim, é realmente... Eu não sei se você percebe isso nas mulheres que você ajudou, assim, a gente é totalmente analfabeta nessa parte, assim. Isso é muito histórico e cultural, né? É muito recente que as mulheres têm acesso ao dinheiro. Então, quando a gente vai lá no fundo da história, você vê, a gente não podia ter acesso ao dinheiro, a gente não podia trabalhar, a gente não podia ter nada disso. Então, tudo era do marido. O homem sempre foi o provedor. O homem sempre foi aquele cara que geria tudo. Né? A função era da mulher lá atrás. Ainda era, você casava, você cuidava da casa e você tinha filhos. Então, a gente acabou que, por uma cultura, se afastando mesmo disso. Do dinheiro, né? Era um papel do homem e tá tudo bem. Aí veio lá aquelas revoluções, alguém queimou o sutiã, falou, não, vou trabalhar. E aí a gente começou a lutar por um tal da independência ou igualdade, cada um vai chamar de um jeito. Mas é por isso que acaba tendo muito isso. As mulheres deixam, falando assim, cara,
isso não é pra mim, eu já tenho tanta coisa pra fazer, aí vou ter que estudar isso também. Não, meu marido cuida. Só que isso é uma linha muito tênue. Do comodismo histórico. Eu falo que até tudo. porque a mulher administra normalmente a casa. Uma sobrecarga desgraçada, gente. E não só isso, assim. Na verdade, ela só... É como se, na maioria das vezes, pelo que eu percebo, das amigas que eu converso, às vezes pacientes, a gestão tá na mão da mulher, da casa, na maioria das vezes, e às vezes o homem só faz o Pix, só faz o pagamento. Essa mulher, eu sinto que ela talvez, ou por conta dessa questão histórica que a gente ainda não conseguiu igualar esse tempo, né, de acesso ao dinheiro, a gente, na verdade, tem uma dificuldade de lidar com os números, de forma geral, do dinheiro. De entender aquele número, de entender, organizar a finança da casa em relação eu vejo você falando muito no Instagram, que às vezes algumas mulheres nem fazem a descrição dos gastos da casa. Sabe aonde está alocado cada coisa, mas não sabe quanto cada coisa custa efetivamente, né? Oi? Tô me vendo aqui, eu não sei nada. Eu desoriento a vida de qualquer um. Eu tenho certeza que muitas vão se identificar, porque é isso. As pessoas não fazem mesmo, a gente não faz. Só que tem uma situação que é muito complicada, que é a seguinte, né? A gente não faz, tem pessoas que não vão fazer e tá tudo bem, porque o volume de dinheiro que entra cobre as despesas e você vai estar sempre vivendo aquilo, naquele padrão bom, que não vai te faltar nada. E tem aquelas pessoas que não fazem, só que o volume de dinheiro não cobre. E fica entrando em dívidas. E fica sempre entrando em dívidas. Então, entende? Assim, o que eu falo muito, muito, muito com... A falta que faz, né? Literalmente, quando a água bate na bunda, o gato aprende a pular. Tá falando, E muito assim, olha só que interessante. Né? Como eu atendo, eu falo, várias pessoas, tem gente que tem um volume de entrada, tem médico que eu atendo, que tem um volume de entrada bom de dinheiro. Mas não tem organização nenhuma. Aí ele vai trabalhar até morrer. E vai se matar depois que ele vai pensar assim, meu Deus, agora eu não aguento, porque meu corpo não aguenta mais trabalhar. Cadê o dinheiro? O que acontece? Aí você vem assim, cada cliente que eu atendo, eu falo, a finanças, ela tem isso de interessante. Por quê? Cada pessoa é única. E todo mundo tá buscando o quê? Uma fórmula, um padrão. Todo dia eu recebo mensagem no meu Instagram. Uma consulta humanizada. Não tem padrão. Não tem padrão, não tem como, não tem como. Não, eu quero que meu parto seja igual ao da fulana. Não, teu parto é o teu parto, é o teu corpo. E as finanças também. Você tem uma situação, você tem uma situação, você tem uma situação, eu tenho uma situação. Então eu tenho que entregar a melhor solução adequada a você, e a você, e a você. O básico todo mundo sabe. Controlar o que gasta, tentar ganhar mais, investir. Nem sempre. Sabe, na teoria. Mas então, quando a gente vira mãe, se tentar ganhar mais, não rola. Porque se você tentar ganhar mais... Você vai ficar longe do seu filho. Você vai ficar longe do seu filho. Aí que eu acho que a balança começa... Começa antes da maternidade, talvez, né? Começa desde o começo. Acho que se a gente, desde o momento que você tem a sua independência, você começa a trabalhar antes da mulher sair de casa ou casar... Talvez seria... Qual o melhor momento da pessoa aprender sobre isso, assim, gestão, né? Então, o dinheiro seria muito, muito importante se nós tivéssemos hoje a oportunidade de crescer aprendendo sobre educação dinheiro. Financeira nas escolas. Porque o que acontece? Vamos lá. Você pega uma criança hoje, hoje principalmente, a gente que tem filho, ela não vê dinheiro. Ela não vê dinheiro. Não tem mais dinheiro em espécie. A gente paga tudo no cartão ou no Pix. Ela não vê dinheiro. Ela vai, mamãe, não foi tem no mais mercado, o cofrinho, voltou, tá cheio de sacola. Não tem mais o cofrinho que a gente juntava as moedinhas. Lá em casa eu botei cofrinho. Lá em casa eu botei cofrinho. Ontem aconteceu até uma situação engraçada. Minha filha foi na casa da minha mãe, da avó, tipo as moedas. Aí ela falou, vovó, posso levar essas moedas pra botar no meu cofrinho? E aí eu falei pra ela que dinheiro não pode pegar nos lugares, né? Assim, um estranho, a moeda, filho, tem 2 anos. Aí eu quero explicar pra ela que se pegar o dinheiro ainda não tá formada. Aí minha mãe, você tá louco? Eu falei, não, mãe, eu vou falar aqui de um jeito que ela vai entender. Aí, não, pode levar. Porque ela já sabe que aquele negócio ali é dinheiro que ela pode botar no cofrinho dela. Legal, não pode pegar em qualquer lugar. Não pode pegar em qualquer lugar. Mas as crianças não têm isso, né? As coisas aparecem por Pix e tal. Minha mãe foi na rua, apareceu com uma boneca, com uma sacola.
Então a gente precisa incluir isso no universo dos nossos filhos. Precisa mesmo. Por isso que eu falo tanto, eu defendo tanto a educação financeira e o contato e o estudo com o dinheiro. Desde sempre. Porque se eu não me educar, como que eu vou educar meus filhos? Aí ela vai se tornar uma adulta que não conhece e não sabe sobre dinheiro. Entende? Eu quero e que um todo adolescente que acha que pode tudo. Comprar Que pode tudo. E aí dá aquele mega chilique, porque quando o pai fala que não pode, assim. E a gente pode aproveitar os pequenos momentos, né? Por exemplo, pra mim lá em casa, a gente tá vivendo um momento muito legal de dinheiro com o meu mais velho e acaba que os três não, coitado do Felipe, não tem noção, mas a Clarinha acaba entrando, né? A Clarinha acaba entrando na jogada também com o álbum da Copa. Tá sendo uma forma de explicar pro João sobre finanças e a gente, primeiro foi a decisão sobre comprar ou não um álbum. Filho, para completar o álbum a gente vai ter que gastar no mínimo X reais por conta do número de figurinhas, por conta do valor de cada pacote, quantas figurinhas vêm no pacote. Ele fez todas as suas continhas. Tá, mãe, eu quero fazer. Então você vai abrir mão de que presente, de que momento do ano? Porque é um presente caro, 700 e poucos reais vai ser para poder preencher o álbum todo. Nossa, isso tudo? Não fazia nem ideia. Aí ele abriu mão do presente de Dia das Crianças e escolheu um presente mais barato de aniversário. Então, assim, a gente vai trazendo reflexões... Na linguagem na dele. linguagem dele. Eu acho que isso é legal, e no entender dia a dia que dinheiro, na verdade... Você falou, eu não tinha pensado nisso do Pix, que a criança não vê Também a cédula. Mas, de certa maneira, eu acho que elas entendem que, tipo, é o escambo, é uma troca, né? É troca de serviços, na verdade, o mundo, né? Acho que no futuro as pessoas vão ter essa noção. Tipo, se não existisse dinheiro hoje, você continuaria no mundo de trocas, né? Sim, que é o que a gente vinha, né? No meu curso, por exemplo, na educação financeira, eu falo sobre isso. Eu acho muito legal. Eu falo, lá atrás, era terra. E aí, o que eu fazia? Eu plantava milho. Você plantava açúcar, e você soja, e você feijão. Daí eu chegava na sua casa e falava, cara, eu preciso de feijão. Aí você falava assim, tá bom, então me dá o milho. Aí a gente trocava. Aí o difícil é valorar, né? Aí quanto de feijão vale quanto de milho? Como que o dinheiro entrou? Exatamente por isso. Porque alguém começou a ter aquele sentimento humano. Não, você tá levando muito milho e tá me dando pouco feijão. Aí já começou. Precisa ter alguma coisa que aqui, né? Ou aí, ou em qualquer lugar vai valer o mesmo. Então veio o dinheiro. Que é, na verdade, um símbolo de quanto trabalho dá para cultivar o milho, qual é o tempo, é tentar transpor para uma outra linguagem, e né? E aí veio a internet tudo acabou significa. Com tudo, né? Aí que veio a era da informação. E aí as pessoas não conseguem entender. As pessoas trabalham o mínimo possível, dão o curso de vou te ensinar o meu método, não sei o que, e ganha dinheiro. Mas também não é essa Coca-Cola toda. Não, eu tô brincando. Não é. Dá um trabalho do caramba. É porque é a forma como é vendido. É, a forma como é vendida. Mas é interessante sim, porque hoje, com essa era da informação, você não precisa ficar... Você não fica... Não precisa não, né? Você não vai nem conseguir ficar milionário trabalhando num lugar de 7 da manhã às 5 da tarde. Você vai conseguir ficar milionário na internet, trabalhando... Não menos, porque você com certeza vai trabalhar muito mais do que 7 às 17, mas você vai ter... Administra o seu tempo, uma liberdade. Você vai ter também uma rapidez, né? O negócio vai ser mais rápido para você alcançar os grandes dígitos aí. Mas se a gente for entrar nisso aí, a gente fica decepcionado. Aí a gente fica triste. Vamos voltar pra realidade do dinheiro no dia a dia. A culpa é minha. Então, é interessante a gente pensar nisso. Como no dia a dia eu posso tornar isso natural. E aí, parte do princípio também do autoconhecimento, da mãe, do pai. Cara, eu não aprendi, então eu vou ter que aprender. Eu não posso achar que eu sei, simplesmente, e vou ensinar aos meus filhos ali o que eu sei. Eu tenho que ter um pouco de estudo daquilo, né? O tempo todo, exemplos básicos do nosso dia a dia, o tempo todo eu vejo gente fazendo previdência privada, porque é a salvação do seu futuro. Sobre isso no carro, viu? Aí você pergunta, você sabe o que é essa? Não, mas é bom que eu vou parar de trabalhar, vou ter um dinheirinho. Não sabe nem o que tá na previdência privada. Tá assinando papel de bunda. Entendeu? Eu fiz um PIC. Agora é PAC, PIC, Plix, sei lá. Nem sei que negócio que tipo que fica fazendo um resgate automático da sua conta pra juntar dinheiro, sabe? Já varri, não falando. Não, mas. Já se identificou alguma coisa da vida. Porque eu falei assim, gente, pra gente juntar dinheiro, a gente não tem nem que ver, tem que debitar de alguma forma. Por tem isso, que ser cultural. Mas aí é que todo mundo cai nisso.
Porque aí, ó, título de capitalização e esses PIC, PAC, bloco, sei lá que é os nomes, cada banco tem um nome, ele é pra isso. Porque ele já sabe que, humanamente falando, você precisa de alguém pra tirar o dinheiro da sua mão, porque você não vai se controlar. Cientificamente já é comprovado. Então vamos voltar um pouquinho? Vamos. Dentro das suas clientes, do universo que você vive, em que ponto que você acha que as mulheres estão hoje? Elas sabem o quanto elas ganham, o quanto elas gastam? Ou você acha que a gente já tá numa outra fase de que a gente está precisando, já tem domínio sobre as nossas finanças, a gente precisa saber o que fazer com nosso dinheiro? Em qual ponto que você acha que a gente está? No estágio anterior. A gente está no zero. Ó, hoje, As eu vou mulheres te falar. trabalham, ponto. Não, hoje a gente ainda tá num nível muito básico. Muito básico. Eu acho que as mulheres estão entendendo assim, eu posso ganhar meu próprio dinheiro, né? Acho que a gente ainda não se deparou assim com o que fazer com essa liberdade que eu conquistei. E também entender que não é só você trabalhar e ter o seu dinheiro. Que você tem que entender de dinheiro, sabe? E as pessoas não querem entender de dinheiro, elas estão focadas em fazer dinheiro. Só que aí você faz dinheiro errado e você gasta o dinheiro errado. E aí você fica tem naquela mais roda do trabalho rato. para fazer mais dinheiro. E você fica na roda do rato, que é o que todo mundo fala, né? O que é a roda do rato? Eu trabalho muito, e aí eu ganho bem, gasto bem, aí eu nunca sobra nada, o que acontece? Eu tenho que trabalhar mais. Porque quanto mais você trabalha, mais você ganha, você vai subindo o seu nível também de vida. Sim, Se você ganha 5 mil, você tem um carro. Se você ganha 10 mil, você tem outro carro. Se você ganha 15 mil, você já... agora eu vou trocar de carro. Ou o mesmo exemplo para casa, ou o mesmo exemplo para as férias, né? Ou você vai para o Rio, ou você vai para... Europa, ou vai para o Nordeste. Pra Triunfo, que eu tô indo mesmo. Então, assim, isso é muito interessante. Então, onde nós estamos? Ainda estamos com uma consciência muito baixa em relação ao dinheiro. Precisa-se, de fato, tirar esse tabu do dinheiro e pensar, beleza, eu vou aprender sobre isso daqui. Eu tenho que aprender sobre isso daqui. A mesma reflexão que eu estava fazendo essa semana em mim mesmo. Nunca estudei nada sobre política. Você vai ouvindo, né? Ai, vou votar em fulano, é difícil de criar a própria opinião, né? O que o senador faz? O que o governador faz? Pra que eu tenho que votar em deputado? Não sei. Gente, aquilo me deu um pânico, que eu falei, olha só, eu tenho que estudar. Eu comecei a estudar sobre aquilo. Falei, eu tenho 36 anos, a gente vai votando, eu não sabe nem o que faz. Peraí, eu tenho que olhar pra isso. Não vou me tornar especialista. Mas o dinheiro é a mesma coisa. Eu tenho que olhar e entender sobre o dinheiro. Você sabe, de fato, quanto você ganha? Ah, não, eu sei meu salário. Então, seu dinheiro líquido, quanto cai na sua conta líquida? Tem gente que não sabe, porque desconta isso, desconta aquilo. Não médico sei. É terrível, então. A gente trabalha em 1 trilhão de lugares. Porque recebe de um monte de lugar. É sério, depende. Tem dia que você faz mais plantão, tem dia que você faz menos plantão. Aí você não tem... Você vai ficando meio perdido, assim, sabe? Meio perdido né? Por quê? Reconhecer a própria ignorância sobre o assunto é o primeiro passo. Eu cheguei a essa conclusão conversando sobre eleições. E aí a gente conversando, meu irmão, que lê muito, eu falei, eu acho que eu não tô preparada pra dar esse voto, assim, e a maioria. E olha que eu estudo e já acho que eu pesquiso, eu falei, eu acho que eu não tenho condições, eu sou uma completa imbecil nesse assunto. E aí, mas então, eu acho que eu já tô muito mais à frente de reconhecer que eu sou uma imbecil nesse assunto, porque a maioria das pessoas fala cheia de propriedade. Eu falo, gente, você não sabe nem sobre os sistemas de governo no mundo, a história. E acho que dinheiro é muito isso, é reconhecer. Eu não sei nada sobre o tema. Eu acho que eu preciso me informar. Isso. E aí, o que acontece? Você acaba tomando melhores decisões. Porque a grande mágica do dinheiro é saber tomar decisões corretas com dinheiro. E aí, a gente não sabe. Porque a gente não foi ensinado. Não, sabe o que minha mãe falava? Você tem que ser independente, tadinha. Ela vai... não, todo Você tem que ser independente, mas o seu dinheiro não é pra casa, é pra você e para suas filhas, pra comprar roupa, pra fazer as suas coisas. Não, assim, pra ela isso já era um grande avanço. Era só sobreviver, né? Assim, e pra ela já era um grande avanço. Tipo, a filha ser independente e a filha... poder ter o dinheiro dela e decidir as coisas, sair da dependência do marido, né? Olha como é que vem o histórico, a história. Mas ainda não era o dinheiro pra casa, o dinheiro seria pra mim. Aquilo só significava pra ela assim, olha como você é livre agora, né? Você tem um poder que eu não roupa, tinha. Você pode fazer as escolhas das suas filhas, né? Assim. E agora a gente enxergou.
eu já entendi que eu tenho essa liberdade. Eu consigo, eu posso ganhar. Mas isso não basta. Aí ganha e fica perdido, nesse pelo que eu entendi, né, né? Michele? Fica perdido. E também não é só você ganhar pra você... Porque as mães do passado, minha mãe também, né? Você tem que ser independente. Você tem que trabalhar, você tem que ser independente. Não vai depender de marido nenhum, não. Nossa, escutei isso minha vida inteira. Mas aí, pensa, quando você vai olhar as histórias, né? Não só da sua mãe, da minha mãe, mas você vai olhar as histórias do passado. Umas sofreram, outras não sei o quê. As outras apanharam, as outras não queriam ficar casadas, mas não tinham dinheiro pra ir embora. Ainda hoje, mulheres vivem casadas porque não tem dinheiro pra sair de casa. Ou então porque o estilo de vida vai... O padrão vai cair. O padrão de vida vai cair horrorosamente. E ela não quer cair. E ela não quer aceitar. E aí ela vive num casamento abusivo, às vezes apanhando. Por quê? Porque ela não quer aceitar. Então, é aí que entra o poder do dinheiro. O dinheiro, ele tem poder. Tem. É claro que ele tem poder. Óbvio. Porque a gente faz escolhas com base no dinheiro. Você mora onde mora com base no dinheiro. Você está onde você está com base no dinheiro. Você viaja para um lugar ou para outro ou não viaja com base no dinheiro. Então, por que não a gente tirar esse lado negro do dinheiro e trazer, de fato, essa visão positiva? Cara, o dinheiro, ele é bom. Ele é importante, então eu preciso olhar para ele de uma forma saudável e saber aplicar ele no meu dia a dia, da melhor forma, usar a melhor maneira, investir, por exemplo, que é outra coisa que todo mundo foge disso e que é algo que é tão natural, é normal. E hoje em dia, você falou da XP, não é nem fazendo nenhuma propaganda, mas existem várias corretoras. Hoje elas facilitam acesso é muito fácil, muito, né? É muito fácil. O acesso é fácil. Bem mais fácil do que antes. Você é antes. consultora dessa empresa. Então, assim, eu acho que é muito fácil. Eles já ficam de olho pra você. É só você entregar mas ainda é um serviço muito elitista, assim. Talvez, assim, uma pessoa que não tem uma renda... Não sei. Eu acho que a gente não começa por contratando um corretor. Não, qual que é assim, o melhor como é que funciona? caminho, né? Por onde começar? Como é que funciona isso? Ó, porque isso é uma pergunta muito interessante, assim, ó. Todo mundo pode investir, inclusive o pobre. Essa é a realidade. E quando eu tô botando a posição de pobre aqui, eu tô botando aquela pessoa que acha assim, cara, eu não tenho dinheiro. Porque tem aquela crença, eu não tenho dinheiro. Eu só ganho, sobra R$20 no mês. Sobra R$20. Não, dá pra investir. Acontece que assim, dependendo, todas as corretoras, elas têm alguns níveis. Porque se todo mundo com R$20 ou R$30 fosse bater lá e tivesse um assessor para atendê-lo, a gente não daria conta. Eu não sou assessora de investimentos, eu sou consultora, é um serviço diferenciado. Mas como que funciona? Existe uma escala, assim, por exemplo, se você investir até 100 mil, você entra num grupo. Se você tem mais de 100 mil até 300 mil, você entra num outro grupo. Se você já tem mais de 300 mil, você entra num outro grupo e aí você tem um serviço mais diferenciado. Claro, a pessoa vai dar atenção a você, vai te ligar. Só que até pra isso, eu falo, até pra isso você precisa entender. Porque senão você tá caindo na mão de alguém igual todo mundo cai aí na conta de gerente de banco. Por que essas pessoas fazem pique-paque, bloco e título de capitalização e previdência privada? Elas querem delegar alguém, né? Eu não quero delegar o trabalho. Então, exatamente. Então, como é que começa, assim? Uma pessoa que tá ouvindo a gente, tá de licença maternidade, ou talvez não tenha um emprego fixo, uma mãe que tenha, talvez, né? Uma pessoa fala, eu nunca pensei sobre isso, né? Onde que eu posso procurar boas informações? Primeiro, no meu Instagram. Que você não falou. Que eu falei, inclusive, né? @mialmendro. Podem seguir lá. Eu tento trazer muito o dia a dia, exatamente isso. Porque essa sou eu. Eu sou uma empreendedora. Eu também sou construtora, que eu nem comentei aqui. Então, assim, eu cuido de 2 crianças, tenho uma construtora, tenho o meu serviço de atendimento, né? E estuda como ficar milionária. E estudo como ficar milionária. Eu falo, eu tenho um plano em 20 anos alcançar alguns milhões. Mas são 20 anos. Se você pegar para algumas pessoas e perguntar, você tem um plano para 20 anos? Eu não tenho plano que vem. Eu tenho um plano financeiro. Em 20 anos eu vou alcançar uma quantidade X de milhões e eu vou acalmar minha vida. 20 anos, eu tenho 36, eu vou estar com 56. Muito nova ainda. 56. Se eu cumprir o que eu tô Meu mantendo... pai teve esse plano, morro de orgulho dele. Então... Pena que ele ficou doente na hora que ele ia começar a aproveitar o dinheiro, mas assim, ficou doente cedo, não era o Covid...
surpreendeu ele, mas assim, ele teve esse plano e ele atingiu na idade que ele quis. Com 58 anos, ele tinha a quantidade de dinheiro que ele tinha se programado pra ter, pra poder parar Mas de vocês trabalhar. sabiam? Ele falava sobre isso em legal. casa? Falava. Nossa, ele já era diferenciado. Isso aí já Porque, né, imprime nas pessoas. Opa, eu preciso parar e fazer um plano, né? Ele já falava Isso, com a gente. tem que ter um plano. Você tem que pensar. E só que ninguém tem um plano. Sabe qual é o plano do pessoal? É assim, ó. Ah, eu tenho um emprego. Porque eu não entendo esse plano de você ter um emprego. Aí amanhã você pode ser demitido e vai acontecer o quê? Ah, não, mas aí eu tenho seguro-desemprego. Ah, não, aí amanhã eu vou aposentar. E vai estar vivendo hoje, por exemplo, com 5 mil... vai aposentar com 2.800? Ah, não, vou conseguir o teto. Por que milagre? Porque o percentual de gente que tá ficando idoso não tá conseguindo. Você acha que você vai ser iluminada, a única que vai conseguir? E eu não sei nem se a nossa geração vai Vai ter acesso a isso. Não sei. Exatamente. Então, você precisa ter um plano e não tem problema algum. Ai, Mi, eu não quero ter 1 milhão. Tudo bem. Faz um plano pra você ter quanto você precisa. 50 mil, 10 mil, 3 mil. A tua realidade vai definir o que você quer. E eu acho que até quando você tem um plano, cada vez mais você vai aumentando esse plano, né? Você vai vendo que você consegue juntar, isso vai te acreditando mais no poder do... conseguir juntar mais. Ou você vai até revisando o plano, né? Porque o plano, as pessoas têm medo do plano. de parto. Isso não, porque é igual o plano de parto. Vamos fazer igual assim, a criança, não quero, não vou. Mas se tudo sair bem, né? Tá dentro dessa Igual a minha segunda expectativa. filha. Minha segunda filha falou, você sentou e falou, não vou sair por nada. Eu falei, você vai sair. Enfim, não saiu. Muda o plano. Tive que mudar o plano, mas tudo bem. Então, o que você faz? O plano, ele não é pra você... Ah, então só vou viver isso daqui? Não, você criou um plano. Só que E conforme você vai amadurecendo, você vai ajustando o plano. É. Aí, casei. Beleza. Já tem, talvez, se o casamento não tava aqui, eu vou ter que ajustar esse plano. Tive filho, vou ter que ajustar o plano. Tive 2 filhos, vou ter que ajustar o plano. Tive 3 filhos, vou ajustar o plano de novo. E você vai ajustando o plano. Mas você tem que ter uma direção. A gente vive num imediatismo muito grande. E aí você não tem direção. Então soma tudo isso. Você não quer parar, porque a gente já tá cheio. E a gente mulher quer que já alguém tá... pense pra gente, eu sou muito disso, gente. Alguém pensa aí pra mim, como é que eu já investe não esse gosto negócio. disso. Hoje eu entendo, porque é como a gente fala muito de amamentação de parto. Na verdade, isso são escolhas que te dão uma autonomia. Então, quando uma mulher estuda, se cerca de todo o apoio, ela consegue ter um parto sem sofrer intervenção, correndo menos riscos. Mas para isso, ela precisa parar e pensar. Isso requer muito trabalho. Eu falo, toda liberdade, toda conquista, ela tem um preço que você paga. E eu tô percebendo que é em tudo, assim. E o dinheiro para eu conseguir ter certas liberdades no futuro, eu vou ter que gastar um tempo, eu vou precisar informar, eu vou precisar parar para pensar. E o que eu vejo é que as pessoas não querem parar para pensar. E talvez seja, Michele, quando a gente trouxe, assim, eu sentia muito isso, né? Ou só me mostra de forma, assim, racional, como que eu começo a pensar sobre isso? Eu não aprendi sobre isso, né? Então, o primeiro passo que você vai fazer... É o plano. Né, começa a definir, olhar a sua realidade. Pega o seu mês e fala, cara, quanto que eu recebo? Tem gente que não sabe nem quanto que realmente recebe. Líquido, né? É líquido, não é o bruto, é o líquido. Quanto que eu recebo? E pra gente que é autônomo, às vezes, sem querer te cortar, me tirando já cortando, a gente ainda tem que ver o quanto a gente recebe e o quanto que daquilo a gente depois vai ter que pagar em imposto de renda. Sim. Porque às vezes a gente não é descontado em imposto de renda naquele momento, mas a gente em algum momento a gente vai ter que pagar esse imposto. Para autônomo ainda é mais... um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil de ajustar. Porque também você Mas tem é que só ter uma uma organização. organização. Você tem que ter uma organização. Essa semana eu atendi uma autônoma e ela falou assim, não, porque meu faturamento é X e tal, não sei o quê. Aí eu deixei ela falar todinho. No final eu falei, quanto que você faz? X. Como que tá a sua vida? X. Eu falei, mas você vai destruir sua empresa em pouquíssimo tempo. E a sua vida financeira também. Por quê? Você não fatura isso. Quem fatura isso é a tua empresa. Para começar. Você não tem condições de bancar um custo de vida dessa. Você vai ter que reduzir. Porque a sua empresa vai falir, porque você está consumindo todo o dinheiro da sua empresa e você não vai conseguir. Então não bate. Eu falei, não, você tem que... A sua empresa... Você debitar as coisas da sua empresa. Quanto que é seu salário? Sua empresa te dá um salário. Exato, você tem que ter um salário. E aí vai pro lado do empreendedor. Mas vamos pensar no lado da pessoa que não é uma empreendedora. O que você precisa... Como que você começa? Primeiro, você tem que entender quanto que você está ganhando, quanto que você recebe por mês. Você analisar ali quais são os custos que você tem fixo. Quais são os seus custos fixos mensais? Mesmo que seja assim, minha conta de luz varia, mas ela é fixa. Todo mês você tem conta de luz. Então você define ali quanto que... Aí você começa médias também, né? Ao longo fazendo do uma tempo. média.
Porque o pessoal fala assim, finanças é um negócio que não dá pra você, vou começar hoje, vou ter resultado hoje. Não. Eu falo que finanças e educação financeira não tem linha de chegada. Você vai viver isso pro resto da sua vida. É estilo de vida. Ou você implementa o seu estilo de vida como uma alimentação, ou você vai viver no sufoco. No pescoço. O que acontece, você... fazer uma dieta. E aí você vai recorrer a um empréstimo e coisas desse tipo. E não vai conseguir nunca ficar em paz com o seu dinheiro. Então você precisa entender quais são os seus custos fixos. Depois dos seus custos fixos, você analisar como é que está sendo os custos variáveis. Porque dentro dos custos variáveis é o primeiro passo para você analisar se você está jogando seu dinheiro fora. E aí você pega ali, por exemplo, eu tenho Sky, Netflix. Tá, eu sempre falo para meus clientes, eu não tô aqui para dizer o que você vai ter ou o que você não vai ter. Eu tô aqui para te fazer refletir o seguinte: você tem Sky, você tem Netflix, você tem Spotify. Disney Plus. Né? As pessoas falam para mim, como que você não tem isso? Que você tem 2 crianças. Eu falei, lá em casa aí, Smart TV é o que pega no YouTube. Nunca viu não. Vai ver o que passa no YouTube. E tá tudo bem. E às vezes aqui tem Disney Plus, não tem assiste plano nada. de saúde. Não consegue comprar um remédio, não investe. Não, e às vezes paga e não prevenção. usa. Às vezes paga e não usa. A maioria das vezes não usa. Eu falo, você pegar esses pontos aqui, por exemplo, que eu coloquei, tudo bem, você tem isso. Bacana. Hoje é legal, você tá feliz, sua filha tá feliz, sei lá, todo mundo da sua família tá feliz. Agora, vira a página e diz o seguinte: quanto você tá investindo por mês pro seu futuro? Quanto você investe pra pagar os seus filhos? O quanto que você tem acumulando para uma aposentadoria saudável? Nada. Ainda tem uma casa financiada e um carro financiado. Falei, então, Eu não dei nada. você entendeu? Você não tem nada. Não tem lógica, é isso que eu falo. Só que é incômodo. Isso dói. E as pessoas não querem mexer. Por isso começa todo mundo se afastar do dinheiro de novo. Eu vou me mexer? Não. Fica incomoda, Eu vou né? dizer pra ela que eu não tenho? Eu vou dizer que eu não vou poder andar? Eu não vou poder... Tem que fazer, não tem outra solução. Esses são os pontos. Depois que você faz isso, entra o estágio mais avançado, que aí é o estágio que mais incomoda, que é o quê? Se você continua ganhando o mesmo salário e você não consegue mais ajustar, aí você vai ter que mexer no seu padrão de vida. E aí ninguém quer mexer no padrão de vida. Você pega, você da classe médica, você vai encontrar o médico andando no carro velho? Ele não vai andar no carro velho. O pior que eu tenho, mas é porque pediatria é triste. É bando de mulher. Cara, Mulher não engraçado liga. como isso... Mulher não liga. Não, acho que não é, mas é como são os valores, né? Eu acho que o dinheiro Mas só médico- representa o valor. É igual ter um carro muito bom, né? Como que isso também é uma moeda de troca, né? Dentro da sociedade. Eu falo, gente, são coisas que quando você consegue olhar o macro, ficam tão pequenas. Você tá falando, eu já tô falando. Pra mim, isso nunca teve nenhum valor, né? Então, sobre o padrão de vida, quando você começa a precisar a mexer no padrão de vida, a gente começa a criar um pouco mais de incômodo. Por quê? Você não quer mexer no seu padrão de vida, na maioria das vezes, né? Você não quer... vamos supor, eu ganho 10 mil, posso ter uma qualidade de vida dentro dos 10 mil, e a pessoa, mas eu não quero regredir, né? E baixar o meu padrão. Só que existe uma matemática. Ele não tá vendo lá na frente, né? O Não, que significa e você não... isso. É matematicamente comprovado. É como 1 mais 1 são 2. Se você não reduz o seu padrão de vida, você não avança. Você não avança. Você vai ficar o resto da vida no mesmo padrão. Correndo atrás do rabo. Correndo atrás do rabo. E se matando de trabalhar. Porque, no fundo, por que você trabalha? Qualquer pessoa trabalha. Gente, não vem que... Pra pagar as eu contas. sempre quis ser médica, eu amo. Mas, no final das contas, você pensaria assim, bom, se eu ganhar a mesma coisa pra fazer nada, estaria Não, bom. você falando, eu fico imaginando assim, as pessoas que eu vejo que realmente deram um Eu queria grande dinheiro viajando. salto de vida são as pessoas que passaram nessa fase, pessoas que tinham nível, tinham tudo e mudaram o bairro, mudaram de casa, os filhos mudaram de estilo de vida, e essas pessoas hoje, quando eu olho assim, os últimos 30 anos de uma família, eu vejo que como que elas saíram, né? Conseguiram. Se distanciaram desse patamar, né? É isso, tudo que é um ganho, né? Um Sim. passo à frente, né? Um passo atrás para 2 à frente. Eu falo muito com meu marido, eu falo, a gente tá sempre assim. Às vezes eu tenho algumas situações e eu falo assim, poxa, tipo, a gente trocou de carro agora.
Foi uma decisão, porque eu tinha pego um carro mais caro, mas é porque na época era pra comprar um carro a diesel. Aí acabou que o diesel ficou mais caro. Eu falei, gente, que sorte, né? Enfim. Aí tomamos uma decisão de trocar. E aí eu tava falando com ele, né? A gente poderia comprar um carro maior, mais caro? Poderia. A gente comprou, a gente não comprou. É o sonho dele. Eu amo carro também, eu sou apaixonada por carro. Você já é toda diferente, né? Você gosta de finanças, de carros. Né? Eu amo carro. Então, assim, no meu mapinha dos sonhos, tem lá o meu carrão. Eu falei, eu vou ter aquele carrão ali. Mas não agora. Mas não agora. Então, assim, eu poderia comprar. Depois, é aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é quando o dinheiro te der o carrão, aí... Aí eu compro. Sem você aí a ter gente que... não compra. Então, assim, aí às vezes eu falo assim, você vê, não sei quem tá fazendo assim. Ele fala, cara, deixa a gente do nosso jeitinho mesmo, que a gente vai devagarzinho, a gente vai andando pra frente. Então, vamos devagarzinho que a gente vai a ajustando. formiguinha, né? A formiguinha fica o inverno inteiro, o verão todo. Juntando pra depois você evoluir. Então, como eu tava falando da matemática, como que funciona? É assim, existe uma pirâmide, tá? Vocês podem idealizar, assim, uma pirâmide. E essa pirâmide, ela define um pouco das pessoas financeiras. Então, geralmente, até para acrescentar, né? Hoje... 78% praticamente da população está endividada no Brasil. Eu acredito. É estatística. Sim. Então, quase 80% das pessoas estão muita gente. endividadas. É surreal. Surreal. Só que essas dívidas estão super altas, porque na maioria as dívidas dessas pessoas são o quê? Cartão de crédito, cheque especial. E são juros enormes, exorbitantes. Então, o que acontece? Para você evoluir nessa pirâmide... Você precisa conseguir pagar todas as suas contas para você estar no primeiro nível. Que é sem dívida. Que é o nível que a gente chama da segurança financeira. Isso que eu vou trazer é muito forte. Assim, se você entender esse conceito, você muda de vida. Então, o primeiro nível é o nível da segurança financeira. É quando você recebe dinheiro e você consegue pagar todas as suas contas tranquilo. Só que não é simplesmente eu ganho 5 mil, gastei os 5 mil, eu consigo pagar. Você precisa entender como é que tá o seu fluxo de caixa. Aí já começa a ficar difícil, né? A pessoa não quer fluxo de caixa na minha vida financeira? Isso não é só para empresa? Não, você tem que olhar como é que tá o seu fluxo de caixa. Se você tem, por exemplo, uma casa financiada em 30 anos, você não tem dinheiro. Você não tá numa segurança financeira. Porque se der um chabu na sua vida, quem vai pagar essa casa? Se você não tem nenhum ativo que vá cobrir aquela casa. Acabei de comprar uma casa. Porque a casa você trocou, você tá tendo algo que você ainda não tem. Então você tá endividado. Mas não tem problema você comprar uma casa financiada, tá? O fato é como a gente gere isso. Hoje, as pessoas, a mentalidade da pessoa é o quê? Não, vou comprar em 30 anos, que a parcela dá no meu bolso e tá tudo certo. 30 anos ela vai vivendo. Só que olha que louco, ela não quer investir R$50, que ela tem medo de perder o dinheiro, mas ela compra uma casa em 30 anos que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se ela vai ter dinheiro, se ela não vai ter dinheiro. Mas ao mesmo tempo, Michelle, sem querer te cortar, já cortando, eu achei muito legal um post que você fez recentemente sobre isso, porque alguns anos atrás a gente caiu na ideia do não ter casa própria e viver de aluguel, de forma muito mal planejada. A gente foi pego por essa crise do aluguel que subiu tudo. E a gente se viu num momento que ou a gente mudava para um bairro muito distante, que ia mudar muito a nossa vida, não só pela qualidade do bairro, mas nossa logística também, por conta de trabalho, e eu ajudo muito meu pai e tudo mais. E um olhou para a cara do outro e falou, caramba, a gente fez a matemática totalmente errada, a gente caiu no conto do vigário. E acabou que no nosso orçamento, o financiamento cabia muito mais do que o que a gente estava vivendo. E aí, isso é bom. Só que aí o que eu estava falando, o que a pessoa faz? Financia em 30 anos e esquece aquilo. E acha que a casa é dela. E acha que a casa é dela, que não é até que você pague a última parcela. Então, qual é a estratégia? Precisa ser, comprei em 30 anos, suavizei, faço dinheiro para poder pagar em 5, 7 anos. Eu tenho que dar essa casa o menor tempo possível. Porque se você compra uma casa de 300 mil em 30 anos, você vai pagar 650. Os outros 350 tá saindo do seu bolso. Aí você pergunta, cadê meu dinheiro? Que eu não tenho, que eu não acumulei nada, fiquei só com essa casa.
Sim? Então, o que você precisa fazer na segurança financeira? Você tem que entender esse cenário. O que eu tenho de dívida? Quanto que eu tenho de dívida? Como que eu acelero para pagar essas dívidas? Que aí você vai conseguir subir de nível. A maioria das pessoas estão programadas para... Não, eu vou subir de nível que eu vou passar a ganhar mais. Aí eu vou sair da segurança financeira e vou para o próximo nível. O nível da independência. Só que você não vai subir se você não ajustar o seu gasto. Não é sobre quanto você ganha. É sobre o quanto você gasta. Parece clichê, mas é a pura verdade. É sobre o quanto você gasta. Por quê? Se eu tô na segurança financeira lá na base e quero alcançar minha independência financeira, a tão famosa independência financeira, as pessoas pensam assim, não, independência financeira, eu sou independente, eu trabalho, pago as minhas contas, não devo nada a ninguém. Não. Será? Você não é independente financeira. Você não é independente financeira. Você tem uma independência de pessoas, porque você consegue gerar o seu próprio dinheiro. Mas uma independência financeira, ela vem de você conseguir fazer o quê? Você ter um dinheiro investido e aquele dinheiro investido render dinheiro para você para cobrir o seu custo de vida. Isso é uma independência financeira. Que o seu dinheiro trabalha por você. Que o seu dinheiro trabalha para você. Isso começa a te dar um pouco de liberdade. Isso fez eu pedir demissão de 7 anos de uma empresa como gerente, com cargo alto, ganhando super bem, para empreender e desbravar um novo cenário de vida. Se você não tem essa mentalidade, se você não cativa e não procura isso, você não vai ter essa independência financeira. Você pode bater no peito falando, mas eu tenho independência. Você não tem. Você tem patrimônio investido? Tem dinheiro rendendo daquele patrimônio? Não. Então não tem. Entendi. Entendeu? E a gente precisa trabalhar para que todos nós tenhamos, sabe? Porque dá para alcançar, desde que a gente tenha que passar pelo sufoco, né? Como você comentou. Você tem umas coisas, umas particulares diferentes, né? E é interessante, porque assim, eu fiz isso no automático a vida inteira, sem conhecer sobre finanças. Eu fui estudar sobre finanças em 2018. Mas eu acho que como a engenharia vocês já lidam muito com número, vocês são... Sério mesmo, vocês são já mais organizados, assim. Eu vejo que a maioria dos engenheiros tem uma planilha. Eu tenho um amigo do meu marido, agora eu acho que ele já deve estar super estudado por finanças, mas ele sabe quanto que ele gastou de roupa de 2000 e lá vai, sei lá, 2004 até... Ele fala, eu gastei tantos mil de roupa, nanana. Ele sabe exatamente quanto que ele gastou em cada coisa. Que ele tem, e assim, eu acho que hoje em dia ele já deve estar super sabido de finanças, mas quando ele começou lá atrás, quando ele juntava dinheiro, que ele junta dinheiro desde a faculdade, sabe? Assim, aquela pessoa que junta... Eu tô falando, porque acho que é a linguagem que a gente usa. Talvez o engenheiro, ele fala as coisas numa linguagem mais objetiva. E mais matemática, que às vezes né? é um número. Então eu falo muito assim, empreender nesse mundo, você tá trocando às vezes, deixar uma mulher que quer se dedicar à maternidade, ela tá colocando um valor muito alto. Empreender tem a ver com ideologia, né? Ela tá colocando um valor muito alto em estar com os filhos, mas na verdade você tem que colocar aquilo numa linguagem objetiva, né? Aquele tempo que você passa com os filhos tem mais valor para você do que, por exemplo, se você se separar. Você vai estar totalmente vulnerável de uma outra maneira. A gente fala muito, Luiz, vamos abrir um negócio, porque aí a gente vai ser muito mais feliz se a gente alugar um espaço e fizer um consultório assim, assim, assado. Mas, na verdade, quando a gente vai botar em números práticos, fala, olha, se a gente fizer isso, a gente vai gastar muito dinheiro e vai ter que abrir mão de outras coisas que nos fazem feliz hoje. Eu acho que é o retroceder do negócio. E aí, quando a gente coloca em termos práticos, e o engenheiro, acho que algumas pessoas têm essa capacidade de transformar essa linguagem, né? Eu quero empreender e ter um sonho. E falar, não, para eu alcançar esse sonho, se eu quiser fazer isso, eu vou perder muito, né? E transformar isso nessa linguagem numeral, que é o simples, né? É você sentar, pensar. Mas você é da pessoa que junta dinheiro desde lá do início. Então, alguma coisa na sua educação, muito antes de eu ser engenheira. Né? Muito antes de eu ser engenheira. A grande verdade é a seguinte: sabe quando? Quando que você vai conseguir juntar dinheiro na sua vida? Quando você tiver um único objetivo. Enquanto você não tiver um objetivo que vai te dar direção, você não vai fazer. Foco, né? Sabe por que eu junto dinheiro a vida inteira? Não. Porque a vida inteira eu quis sair da casa dos meus pais e morar sozinha. E o único jeito de fazer isso era tendo uma casa. Eu tinha que ter um lugar para eu morar. Então, como que eu ia morar em algum lugar? Gente, eu nunca nem pensei. E acho que é a famosa eu necessidade, acho que vai né? Então, na minha cabeça, por conta do que eu vivia, eu pensava, eu quero ir embora.
Eu quero ter um lugar. Eu tenho que ir embora. Pra eu ir embora, eu vou ter que ter uma casa. Então, eu vou ter que juntar dinheiro. Então, assim, do meu primeiro salário de estagiária até o meu salário, eu sempre juntei dinheiro. Juntei. E não foi deixando de viver, não. A vida inteira eu pude, graças a Deus, através do meu trabalho, comprava carro, nunca financei nada. Comprei todos os carros à vista e juntando dinheiro. Comprei casa à vista, comprei apartamento à vista e juntando dinheiro. Então, o dinheiro faz dinheiro. Aí você vai estudando. Sabe? Quando eu me deparei com esse universo, que aí é mais profundo, talvez a versão 2 do podcast, que a gente fala de investimentos, aí que eu fiquei alucinada. Eu falei, cara, eu fiz tudo isso sem saber que eu podia estar multiplicando isso muito mais rápido. Caraca, eu não tô acreditando. Existia um negócio que fazia assim, mas eu não sabia o atalho, né? Eu acho que, na verdade, aumentou o seu sonho, né? O seu sonho, você falou, poxa, eu posso sonhar mais alto que isso. Eu falo assim, cara, eu fico feliz demais quando eu consigo segurar na mão de alguém que eu falo, caraca, olha só, você não conhece, mas você tem dinheiro, a gente vai fazer assim, e você vai alcançar isso aqui, pessoal. Quando eu jogo nas planilhas que a pessoa chega lá em 1 milhão, 2 milhões, a pessoa, eu posso alcançar. Eu falei, pode, são 7 anos aqui, ó. Se a gente repetir isso aqui 7 anos, você vai ter 2 milhões. Semana passada eu atendi, ela ficou alucinada. É milhão mesmo? Eu falei, é milhão, filha, aqui. Eu só tô pedindo 7 anos, a gente vai chegar em 2 milhões. De uma forma simples, eu não vou mudar nada da vida dela, nada. Só que um dinheiro que ela talvez gastaria, ou talvez estaria na poupança, ou talvez trocaria de carro todo ano, porque, né, a gente tem, então a gente faz. Ela pode juntar 2 milhões. E a maternidade na sua vida, você acha que melhorou ainda mais o seu interesse, assim, a longo prazo? Como que isso chacoalhou? Você pensou, talvez valha a pena eu abrir mão disso pela felicidade momentânea das minhas filhas? Até largar o trabalho de 7 anos tem a ver com as meninas ou tem a ver também com seu planejamento? Porque você é uma pessoa planejada. Eu penso que tem muito a ver... o ato de ter me tornado mãe teve muito a ver, sim, com a minha tomada de decisão. Por quê? Eu trabalhava muito. Amava fazer o que eu fazia. Eu viajava muito, embarcava. Quando veio a minha primeira bebê, com quase 5 meses, o meu chefe pediu pra eu voltar. Eu ia ficar em casa uns 6 meses, acho que de licença maternidade. Ele pediu pra eu voltar, que a empresa estava passando por uma reestruturação e precisava que eu voltasse. Aquilo já foi um choque pra mim. Aí, essa reestruturação da empresa era uma situação assim que eu não queria viver. Aquilo já me deixou num sufoco. E aí, você, mãe de primeira viagem... Garradíssima. Olha, hoje eu digo, já tenho mais filhos. Tenho 2, 3 filhos. Porque vai ficando cada vez mais tranquilo. A criança chorou. Não vai morrer não, pode deixar. Eu nem me abalo mais. Tô tomando café. Não, vou terminar o café. Depois eu deixo essa criança. Fica pensando, a terceira eu falo, tá chorando. Calma que agora eu vou no café. A gente deve chutar a bunda dele. Depois eu vou ver você. Terceiro falam que se ele fala, tá morrendo? Porque se não tiver morrendo, eu não vou. Dá um remédio que tá morrendo. Então, assim, aí o que aconteceu? Eu tive que botar ela na creche. Aí tava amamentando. Aí já bateu aqueles desesperos, né? Aí você, mãe, que vai abandonar minha filha na creche. Vai toda hora lá pra dar peito e volta do peito. Aí vou ter que fazer introdução alimentar com 5 meses e meio, porque senão, como é que vai ser? Enfim, que ela era desesperada por peito. Bom, essa coisa toda mexeu muito comigo. E aí, na situação que ia ficar na empresa... se eu tinha que me candidatar para ficar num cargo mais alto. E eu não queria. Entendi. Porque ia te trazer menos tempo para sua família. E eu também não estava mais muito satisfeita no trabalho, no ambiente. E aí, para eu subir de cargo, eu já não queria. E para eu dizer não, se a pessoa que ganhasse, eu tinha que responder para uma pessoa que aí, mesmo que eu não ia querer trabalhar. Aí, juntou aquilo tudo, eu falei... Juntou a fome com vontade de comer. Pesou a filha, né? Aí eu falei, cara, não, eu vou ficar igual uma louca aqui. E aí, fez um dos questionamentos que a gente... Que é uma mistura, né? Por isso que eu falo, é um negócio muito difícil. Mas assim, ó, nem tudo é dinheiro. Embora... Você precisa de dinheiro pra tudo. Eu queria fazer você chegar nessa... Nem tudo é dinheiro, embora você precise de dinheiro pra tudo, né? Então... eu acho que é o recuar que você falou que a gente precisa pra crescer, a longo prazo tá com grana. É o recuar pro seu filho crescer também, né? Aí o que aconteceu? Eu me vi, né, com um salário muito alto. Falei pro meu marido que eu não queria, meu marido apavorou, era numa crise, tava todo mundo sendo demitido. E eu tinha uma posição boa, então eu não tinha chance de ser demitida.
E ele falou, cara, tá todo mundo desempregado, os engenheiros tudo desempregado, você ganha super bem, você vai pedir missão, não sei o que, a gente vai passar fome, aquela coisa toda, desespero. E eu acho que vai muito também da confiança, aí você vai dar sua fé, né? Junta um pouco de tudo. E eu falei, não, eu vou pedir demissão e eu vou me especializar cada vez mais, né, em investimentos e finanças e eu vou trabalhar com isso. Eu tava ali também começando a rolar o boom da internet, né? Que aí também eu acho que é outro mito, né? Todo mundo acha que vai pra internet que você fica rico da noite pro dia. Não é assim. Eu sei, ainda mais a gente que é mãe. Quem cuida dessas crianças? Que se você quer ficar com seus filhos, a internet, entendeu? O negócio não bate muito, não. Aí eu tomei a decisão, sabe? E aí, exatamente como eu falei, nem tudo é o dinheiro. Eu ia ficar lá ganhando super bem? Ia. Mas eu também não ia ter tempo saudável com minha filha. Eu não sei quantos dias eu ia ter que ficar fora. Meu marido tem trabalho embarcado. Eu falei, ele fora, eu fora, e essa criança E ela vai vai cuidar de ficar criança. E aí, com 1 ano da minha mais velha, eu engravidei da segunda. Aí já chancelou, né? Agora eu vou empreender de qualquer maneira, esse negócio vai dar certo de qualquer jeito. Entendi. Então foi muito essa decisão. E eu acredito que a maternidade, ela traz essa reflexão e precisa desse equilíbrio. Porque ou você se mata de trabalhar porque você quer ter dinheiro para dar tudo pro seu filho, pra sua filha, porque você não teve. Mas aí você tem que ter uma independência financeira, né? Então talvez as mulheres tenham que começar a pensar bem antes de ter filho, né? Tipo, eu vou começar a juntar dinheiro aqui, porque se um dia eu tiver filho e quiser dar uma largada, dar uma parada, uma recuada, eu posso. Eu posso, né? Eu posso me planejar pra isso, né? É um planejamento, na verdade, né? Sim, e tudo é com base no planejamento, né? Igual a gente, quero engravidar. Você não engravida, né? Chego lá falando, quero engravidar, hein? Eu vou lá hoje, vou engravidar. Não, você vai engravidar na hora que engravidar. Mas você se planejou, você tava esperando ali, você começa a ficar com aquela sintonia de que vai rolar e tal. Um exemplo muito bom também, sabe o que é? Vocês casaram, vocês fizeram festa de casamento? Fizemos, não. Fiz. Então, fizeram Jamais. Aí você pensa, eu fiz festa de casamento. É porque a gente queria muito fazer. Não, eu fiz festa de casamento, eu não me arrependo. Mas assim, tem umas festas de casamento over. De então, herdeiro. Assim, Essa daí eu falo, amiga, isso foi uma coisa que a é gente só pra quem pensava é muito. Assim, herdeiro. a gente sempre quis festejar o casamento, mas a gente nunca queria pagar um apartamento na festa de casamento. Eu e meu marido também, a gente queria festa de casamento e a gente falava assim, negócio de festa de casamento é pra gente curtir, hein? Não vem esse negócio de ficar igual 2 pombos pra lá e pra cá tirando foto com o povo, não. A gente vai dançar da noite pro dia inteiro, beleza. Mas eu penso muito, eu gosto de usar esse exemplo da festa do casamento, porque na maioria das vezes os noivos querem casar, apaixonados e tal. Aí, geralmente, não tem R$1 no bolso, né? Mas eu quero casar, porque o amor é lindo. Aí, o que a pessoa faz? A pessoa começa a vender coisa em tudo quanto é lugar, economizar. Hoje eu não posso sair não, amiga, porque eu vou casar, tô juntando dinheiro pra casar. Alegria, né? Assim. Aí você fala, não, viu a blusa nova, não posso comprar. Não posso comprar porque eu vou casar. A pessoa fica no foco. 1 ano, 2 anos, ela fica ali. Aí ela faz a festa de casamento, ela fica mega feliz e tal. Espero que ela pague tudo pra ela não entrar no casamento cheio de dívida, porque aí já eu tenho uma colega de trabalho financiado, os móveis da casa o casamento dela uns financiados. 5 anos depois, porque ela pegou um empréstimo. Meu Deus, né? Bom, ela continua casada? Continua. Graças a Deus, porque tem vários casamentos que não sustentam essa Exatamente, crise, pensando né? em separar e continuar pagando o casamento. Cara, ela se ferrou com o negócio de dívida de Então, casamento. e aí é exatamente isso. O que acontece? Bom até esse exemplo, porque vai mostrar essa grande realidade. Eu não tenho dinheiro. Mas você focou, planejou e você fez a festa do casamento que você queria. Então você arrumou jeito. Então por que agora você não arruma jeito com sua vida financeira? Porque você não quer. Eu acho que o dinheiro ou o planejamento está muito associado a um sonho, a um objetivo. E É isso que talvez ela as falou, pessoas né? ainda... O grande dilema é que, às vezes, as pessoas nem sabem quais são os sonhos dela. E eu acho interessante porque a maternidade, às vezes, coloca de novo a mulher nessa perspectiva, né? Aonde eu quero chegar? Ou ter um filho eu quero pra minha vida? te faz de novo almejar onde está o valor. É diferente. E a vida também, os valores mudam. Às vezes, casar e ter uma festa de casamento, hoje pode ser um valor muito alto para alguém e você refaz o plano. Talvez daqui a 5 anos não faça mais sentido olhar... Porque aí eu acho que é o bonito da vida. E o dinheiro é isso. É uma moeda de troca, na verdade, ele só significa onde estão os seus valores, né? Exatamente. Onde você quer chegar. E eu penso é filosófico. E é muito interessante até o fato que, assim,
não tá errado você gastar. Também não tá errado em você curtir. Não tá errado em você usufruir, sabe? Não tá. É um pouco do equilíbrio de tudo. Eu tava conversando com uma amiga minha, a gente sacaneia ela, que eu falo, amiga, ainda bem que esse mês tem aniversário do seu filho. Porque é a única amiga que faz festa na Plaft. Aí eu falo, a gente fica esperando o ano inteiro pra ir na festa dos seus filhos, tá? Poxa, Aí, que bom que você faz. tem mais um. Aí eu falei, amiga, a festa dele também vai ser lá? Vai, em novembro. Eu falei, Glória, agora eu tenho 2 festas. Agora eu vou poder ir 2 festas lá por ano. Aí a gente brinca com ela, né, e tal. Porque Mas ela tá lugar... na independência, na segurança. Às vezes não, né? Às vezes ela abre mão de ela faz outros toda uma assim. estratégia, né? Ela é super planejada e tal. Mas eu brinco com ela e eu gostei de usar. Lembrei pra usar esse exemplo, por quê? Porque a festa de criança também é um negócio que todo mundo se endivida, geralmente, né? Fazer aquela festa, aquela coisa toda, não sei o quê. Daí eu falo, cara, são escolhas. Eu poderia fazer uma festa na Plaft? Eu poderia. Minha filha não teve, não vai ter. Ela tá menos feliz ou mais feliz? Não. Tá errado fazer? Não, não tá. Mas é uma questão que hoje, dentro da nossa realidade, a gente opta por não fazer. Mas a gente tá juntando dinheiro pra fazer uma outra coisa grande no final do ano que vem. Então, tudo que a gente faz lá em casa, a gente vai fazer isso aqui ano que vem? Vai. Então, esse dinheiro agora não vai poder gastar. Então, a gente não vai gastar. Planejando. A gente tem que planejar mais a nossa vida. E a comunicação também do casal. Porque eu vejo que, às vezes, tem uma pessoa do casal que é muito organizada. A mulher que quer se planejar. Mas o marido, às vezes, também quer, mas os dois não conversam. Então, eu tenho muitas amigas que ela não sabe de verdade. Eu não sei se meu marido tá endividado. Eu não sei quanto ele ganha. Eu não sei quanto ele tem na conta. Eu acho tão esquisito. Porque é um interesse comum, Ou, né? às vezes, o casal tem tudo transparente, mas não existe a conversa. Aí eu falo, os grandes assuntos, assim, que são incômodos, sexualidade, né? No consultório, eu vejo, às vezes a mulher fala, eu não tenho libido. Na verdade, o casal não tem nenhum problema de libido, eles apenas não conversam sobre quais as expectativas que cada um tem. E acho que essa coisa da conversa, você, assim, na sua realidade, você vê, assim, que é real, os casais não falam. Não falam. E não por falam. quê, né? Cara, eu vou usar a sua frase pra te falar isso. Você deve ter um mês que eu falei isso com meu marido. Eu falei assim, a gente nunca falou sobre sexo. Eu acho que ele quase morreu, né? Quase caiu duro do coração. Eu falei, engraçado. Um assunto que a gente nunca sentou pra conversar. Vamos conversar. O que você gosta? O que você não gosta? Ele ficou me olhando. Eu falei, não é engraçado? A gente não fala. Ele ficou me olhando assim, achou aquilo, né? Eu falei, não, amor, a gente não vai nem conversar sobre isso agora, não. Só que eu tive esse estalo. Eu falei, cara, a gente não jogar, fala. né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Da mesma forma, a gente não vai falar sobre dinheiro na maioria das vezes. Por quê? Porque o homem teve uma história, a mulher teve uma história. Cada um traz seus traumas, as suas crenças. Então são pessoas diferentes, por mais que tenham vivido situações similares, parecidas. E vai gerar conflito. Sempre vai gerar conflito. Porque você pegar na ferida do outro falando, você tá gastando mais com roupa, aí você quer matar ele demais. Eu acho que gira, tipo... Você não sabe o que isso significa pra mim. Ou então até uma repressão, falar. Né? Tipo, eu não... amor, por exemplo, o marido fala, não seria legal você continuar gastando com isso, porque é muito caro. Aí você vai lá e vê que ele gastou com outra coisa. Comprou um videogame novo. Lá em casa é televisão. Lá em casa é televisão. As televisões são uau. Tipo, tem 4 televisões. Ninguém assiste tanto televisão, só meu marido. Ele assiste nas 4, pelo menos. Tem 4 pessoas pelo menos nessa casa, por Ele favor. assiste em 3 televisões. Mas assim, ele não tem ponduragem pra televisão. Mas não tem essa conversa, né, não, antes, né? O que a gente quer, onde a gente quer chegar. Não tem. E porque é incômodo. Então, mas eu penso que a gente precisa. Se a gente quer melhorar em tudo na nossa vida, pro futuro, pros nossos filhos, a gente tem que começar a normalizar esses assuntos e trazer pro cotidiano, trazer pra uma conversa, sabe? Eu atendo muitos casais que chegam pra mim e aí, às vezes, na minha frente já rola um estresse e eu falo, gente, esse ponto aqui a gente resolve aqui, esse aqui vocês vão ter que conversar ou fazer terapia. Porque, sim, é necessário a gente fazer isso. Cara, a gente não aprendeu muita coisa. A gente não aprendeu muita coisa na nossa vida. Eu acho também que era até mais difícil. Por exemplo, você investir num fundo de investimento. Cara, hoje em dia é muito fácil você investir num fundo. Sim. Agora, pros nossos pais... Não era tão eu acho que nem era, não era. Era um negócio difícil. Não é muito difícil pra gente hoje em dia. Minha mãe a gente fala, pega o minha dinheiro... filha,
transfere para uma outra conta, vamos colocar de uma corretora, a corretora ajuda você a escolher, né? Lógico que tem muita gente que meu marido analisa qual é o investimento que ele vai fazer. Mas assim, analisa ali e só transfere, faz Mas às vezes muitos dos nossos pais falam, minha mãe fala, minha filha, vocês estão falando de educação, né, dos filhos, educação emocional. Na nossa época, com vocês, nosso único objetivo era sobreviver. A gente não sabia, a gente queria a nossa preocupação era ter a comida na mesa. Então, eu acho que hoje a vida ficou muito mais cômoda, né? Mas ainda existe quem faça o trabalho braçal, existe quem planta. Então, eu acho que a gente tem mais conhecimento e realmente tem uma obrigação moral, assim, com a sociedade de ter responsabilidade. E explicar que a gente dá pra faz. Fazer, né? É fácil, começar. né? Então, talvez, acho que o universo materno é uma das coisas que eu entendo que a gente pode fazer pro futuro, é começar a colocar na cultura de casa, preparar os nossos filhos para falar de dinheiro, mostrar o que significa, conversar, né? por exemplo. Isso é uma habilidade pra vida deles futura, né? Eu tava escutando um áudio sobre isso, umas habilidades, assim, eu já citei elas um monte de vezes, mas eu tava escutando sobre habilidades, como que você quer que seu filho chegue na vida adulta? E assim, uma das habilidades é a financeira, você tem que ensinar eles o valor de dinheiro, fazer um trabalho extra em casa. O brasileiro tem mania de que a gente não trabalha novo, né? A gente fica na casa dos pais até muito tempo e a gente só vai começar a ganhar dinheiro quando a gente já tá mega especializado, então a gente não tem muita noção do dinheiro até chegar adulto, né? Até usar o dinheiro, até casar, né? Tipo assim, até você começar e mesmo assim ainda meio bem sem noção, porque você não... A vida inteira, alguém pagou pra você. E às vezes você vende uma história que na sua casa foi um caos financeiro. E você mantém. E aí você mantém. Você acha que aquilo é o normal. Eu só vou seguir aqui o padrão, que eu fui vendo e vou fazendo. Cartão de crédito, financia as coisas, Casa Bahia. Eu falo que é o pensamento Casa Bahia. Que se cabe no seu orçamento, na sua parcela do mês, você tá comprando. Exatamente. E quando o casal vem de cultura diferente, acho que aí até melhora um pouco, né? Porque vem uma pessoa muito desorganizada financeiramente. Eu vim de uma família em que era uma desorganização financeira e casei com uma pessoa que tinha uma outra visão. E aí, no final, deu uma média boa, né? Mas às vezes fica mais complicado, porque as histórias são muito parecidas e aí muitas vezes o que eu pego não é um problema de sexualidade, é um problema emocional. E acho que muitos problemas financeiros, na verdade, são problemas mas tem uma estatística, né? Que o dinheiro é a terceira causa de divórcio. A primeira é infidelidade feminina, se eu não me engano. No Brasil deve ser a rodo, né? A segunda é infidelidade masculina e a terceira é o dinheiro. Ou o dinheiro é antes da... Acho que o dinheiro é masculino. Mulher não... Não, a primeira é a mulher que trai o homem. Primeiro é a mulher que trai o homem. A primeira causa de divórcio é a mulher que trai o homem. Gente, tudo na vida realmente é aquela máxima do sexo, poder e dinheiro. Então pode falar, amiga. Você falou assim, que você ia falar assim que dinheiro traz felicidade, sim. E aí, exatamente, acho que a gente pode fazer um resumo mesmo com isso, sabe, assim. O dinheiro, a gente culturalmente também fica com essa coisa na cabeça, né? Não vou ficar correndo atrás do dinheiro, que a vida é muito mais que dinheiro e não sei o quê. Só que se a gente se esconder atrás dessas desculpas, a gente acaba vivendo pra sempre só nesse patamar. Mas eu tô bem. Aí vem o outro pensamento, né? Não, mas eu tô bem. Eu quero só o suficiente pra viver. Né? Cara, você quer o suficiente pra viver até alguém da sua família tá morrendo e precisando de dinheiro. Exatamente. Porque a hora que alguém estiver morrendo que precisar de 200 mil, tu vende o teu corpo inteiro e mais o que você não tem, tu pega 200 mil aonde for, numa agiota e tu dá. Porque teu filho tá morrendo, você precisa de 200 mil. Então, tratamento, né? Um tratamento. Mas por que a gente tem que esperar o extremo ou a gente acha que não vai acontecer? É a mesma coisa do fumante. Não, todo mundo morre, menos eu. Não vai. Em mim não vai acontecer. Fica tranquilo, eu vou fumar. Entende? É a mesma coisa do dinheiro. Ou você também acontecer com você, né? Pra gente que é autônomo, assim, pode acontecer. Depende do nosso trabalho ali pra máquina girar, né? Tipo, eu falo, a manicure, né? Se ela machucar o dedo. A manicure. Acabou. A manicure faz o quê?
A dentista faz o quê? Não é a gente. Se a gente tá doente, O a gente médico vai consegue. fazer o quê? Semana passada aconteceu isso. Atualmente eu tô atendendo online e presencial. E eu consegui concentrar um dia inteiro de atendimento presencial para eu conseguir os outros dias atender online e administrar todo o resto. Eu passei mal justamente no meu dia de atendimento presencial, que era o dia que entraria mais dinheiro para mim. E foi um caos, porque atrapalhou minha vida 2 semanas. Porque eu tive que reajustar minha vida inteira para poder... Igual quando eu tirei férias agora. Eu tirei férias, virou um caos. Meu mês de agosto foi tipo assim... Desequilíbrio. Então, mas Aí é por você isso que enxerga, né? Nossa, como eu Por tenho um isso que gasto vocês fixo precisam alto. olhar exatamente. para isso, Olhar de entende? longe, né? Não é sobre o quanto a gente ganha, é sobre o quanto a gente pode gerenciar. Então, é gerenciar para exatamente isso. Acontecer de você sair de férias e voltar, não tem punhação. Acontecer de você estar doente e o teu dinheiro tá lá. Aconteceu, eu fiquei doente, não vou trabalhar hoje. Tá bom. Meu dinheiro tá aqui, eu gasto, depois eu faço mais e boto lá. São ajustes de mentalidade que precisam isso faz ir. até uma leveza pro dia a dia. Ele fala, não existe corretor financeiro que corrija um desvio de mentalidade, né? Um desajuste da vida. Eu falo, não existe obstetra que vai salvar um parto de uma pessoa que tem um desequilíbrio interior. Ninguém vai fazer nada por você, né? Eu acho que a educação financeira é você tomar as rédeas, né? Assumir quem você é, o que você quer, onde você quer chegar. E entender também que, assim, como eu tava falando, cuidado com as crenças que você usa como desculpa. Do dinheiro não traz felicidade, eu só preciso do suficiente. Cuidado com isso, que isso, na maioria das vezes, são armadilhas que o nosso subconsciente traz para deixar você só onde você tá mesmo. Só que, não, me permitam, né, falar sobre isso. Só que a gente não nasceu para isso. Nós nascemos para uma vida próspera e abundante. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Entendeu? Então, é justo isso. É justo que nós tenhamos uma vida próspera. Essa é a nossa condição natural de viver. Só que, do mesmo efeito, nós estamos num mundo corrompido. Então, é nosso dever voltar para o nosso natural. Da mesma coisa, por exemplo, em parto. Qual é o natural do seu corpo? Botar a criança para fora. Mas então você está dizendo que o cesárea é ruim? Não, graças a Deus foi instituído, porque muitas pessoas morriam e a gente não tem estatística. Então, graças a Deus e a ciência desenvolveu alguma coisa para ajudar. É a mesma coisa o dinheiro, é a mesma coisa a nossa vida. Então, a nossa condição natural é essa. Ser feliz, ser próspero, ser abundante. Se hoje, no nosso meio de vida, se precisa de dinheiro, se antigamente era o milho, e hoje a gente está na oportunidade de viver com dinheiro, é com o dinheiro que a gente tem que usar para fazer esses recursos. E mais, nosso papel já que a gente tem conhecimento e acesso, é a gente melhorar mais ainda. Porque aí a responsabilidade é nossa de ajudar quem não tem. Porque se eu tenho dinheiro, eu transbordo na vida do outro. Quando eu transbordo na vida do outro, eu melhoro a minha e de todo mundo. E aí a gente sai desse vício que a gente tem, desse ciclo de tipo, eu não preciso. Ou de exploração, né? Se você tratar bem, precisa explorar alguém. Exatamente. No fundo, é quase que um mundo utópico, né? Foi bem bonito, assim, como você terminou, assim. Mas eu acho que é isso. Não é sobre a gente aprender a fazer conta, né? Mas eu entendi. A educação financeira passa primeiro por uma mudança de mentalidade, né? Pessoal, assim, o mundo não vai evoluir na mesma velocidade que cada um de nós, né? Amei, gente. Obrigada. Eu sou a consultora mais Obrigada. A gente está encerrando mais um episódio. Queria agradecer muito a Michele. Vamos fazer uma parte 2. Com certeza, para falar sobre investimentos, né? Conselhos práticos na vida real. Vamos começar no dia a dia. Vamos quebrar mais um tabu aí de que... A gente abre uma planilha aqui. Com R$30 você já começa a fazer um pezinho de meio legal. Michele, só repete onde as pessoas podem te encontrar para ficar bem fixo para as pessoas. Então, tem o meu Instagram, @mialmendro. Pode me seguir lá, pode mandar uma mensagem. Depois que você escutar esse podcast, você manda uma mensagem lá pra mim que eu vou saber se você curtiu, se você não curtiu. Pode botar seu comentário lá. Obrigada, Michele. Obrigada. Vocês encontram a gente no @PodeSerChegar no Instagram, com Demudo, no Spotify e também no YouTube. Episódios novos todas as terças-feiras, 5 da tarde. Eu sou a Ana Paula Barros, nutricionista materna infantil, e vocês me encontram no @AnaNutrirECuidar. Eu sou Luísa, sou pediatra. Vocês me encontram no Instagram, LuísaNMV.
Eu sou a Aline, médica, ginecologista obstetra. Eu tô no @doutora Aline Puglia. Obrigada. É isso, obrigada. Até lá.